Cristina acordou com o barulho dos copos batendo na pia. Era sábado de manhã, aquele sábado em que todos os amigos viriam para o almoço que ela planejava há semanas. A luz invadia o quarto por entre as cortinas brancas e ela podia ouvir Paulo já reclamando lá embaixo sobre algo qualquer. Eram 14 anos juntos. 14 anos vendo aquele homem acordar do lado dela, beijá-la na testa como se fizesse favor, e depois gastar toda a energia do dia falando sobre como a vida dele era difícil. Ela desceu as escadas da mansão em Alphaville com o cabelo ainda molhado. O ar-condicionado gelava o ambiente e os passos dela ecoavam no mármore italiano que Paulo tanto se vangloriava de ter instalado. Na cozinha, ela encontrou o marido folheando o jornal, já em seu uniforme de fim de semana. Uma camiseta cara de uma marca que ele frequentemente citava como prova de seu bom gosto. Ao seu lado, sobre a bancada de granito, descansava um copo vazio. Cristina viu aquilo como sempre via. Um pequeno sinal de que ele achava que sua presença era um dado adquirido, como o ar que respirava. "Bom dia, amor", disse ela, beijando sua testa. Paulo apenas grunhiu, virou a página do jornal com um gesto desnecessariamente dramático e voltou sua atenção para a seção de negócios. Cristina sorriu para si mesma. Conhecia aquele homem. Sabia cada uma de suas máscaras, cada tom de voz que ele usava para diferentes situações. E hoje, ela pressentia, seria um daqueles dias em que ele testaria seus limites. A manhã passou em preparativos. Cristina coordenou tudo com a precisão de quem tinha feito aquilo centenas de vezes. Os pratos especiais na geladeira, as flores frescas no centro da mesa, os vinhos que Paulo tanto gostava de exibir para os amigos. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo um vestido simples mas elegante, aquele que realçava seus olhos verdes e que o marido jamais havia elogiado, nem mesmo na noite em que ela o comprara esperando por um comentário. Os amigos começaram a chegar por volta das 11h30. Havia os sócios de Paulo do escritório de advocacia, algumas esposas que ela tinha aprendido a suportar ao longo dos anos e um casal mais próximo, Lucia e Roberto, que eram talvez as únicas pessoas naquele círculo que realmente a viam como um ser humano. A conversa fluía naturalmente, como sempre fazia naqueles encontros. Fofocas sobre os vizinhos, comentários sobre o mercado imobiliário, piadas sobre o governo. Cristina circulava entre os convidados com a elegância de alguém que havia sido treinada para isso desde a infância. Sua mãe lhe ensinara que uma mulher de boa família deveria ser invisível e, ao mesmo tempo, imprescindível. Deveria servir sem parecer que estava servindo. Deveria sorrir sem parecer que estava feliz. Era uma dança perfeita que ela executava há quase 2 décadas. Lucia a abordou na cozinha, enquanto Cristina verificava os talheres. "Você está diferente hoje", disse Lucia, apoiando-se contra a bancada. "Há algo que você quer contar?" Cristina engoliu seco. Lucia tinha aquele dom de ler as pessoas, e era exatamente por isso que ela limitava suas confidências. "Estou bem, querida, só cansada. O trabalho no Instituto de Educação tem sido intenso." Lucia cruzou os braços. Ela era uma mulher forte, dona de uma pequena editora, e sempre havia mantido uma certa distância daquele círculo de esposas submissas. "Você sempre diz que está bem, mesmo quando não está." Cristina fingia que não a ouvia, concentrando-se nos detalhes da apresentação do almoço. A verdade era que sim, havia algo, uma semente de cansaço que estava germinando em seu peito há meses. Uma sensação de que sua vida era como aquele apartamento de decoração perfeita, bonito demais para ser real, vazio demais para ser vivido. O almoço foi servido à 1h. Cristina colocou os pratos diante de cada convidado com a precisão de um relógio suíço. A comida estava impecável. Um escavache de legumes, um filé mignon preparado exatamente como Paulo gostava, uma salada com vinagrete de mostarda Dijon.
Os vinhos foram servidos nos momentos exatos, e ela observou com satisfação silenciosa como cada gota vermelha parecia brilhar sob a luz do lustre de cristal. Durante o almoço, as conversas tomaram rumos mais pessoais. Roberto falava sobre um projeto de expansão de sua empresa de tecnologia, e Paulo, naturalmente, precisava ser o centro de atenção. Começou a contar sobre um case de sucesso no escritório, inflando os números com aquela desenvoltura característica de quem acreditava que ninguém ao seu redor era inteligente o suficiente para questionar. Você sabe, eu sou o responsável pelo maior fechamento de negócios do escritório nos últimos 5 anos, disse Paulo, levantando o copo de vinho como se fizesse um brinde a si mesmo. Enquanto isso, há pessoas aqui que vivem da minha proveniência. O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra num lago. Cristina sentia os olhos de Lucia sobre ela. Os outros convidados desviavam o olhar, aquele desconforto delicioso daqueles que presenciam uma humilhação pública sem força para intervir. Falo especialmente de quem vive aqui em casa, continuou Paulo, agora olhando diretamente para Cristina. Aquela que se acha importante porque trabalha num instituto de educação, ganhando o quê? 3.000 reais por mês? Enquanto eu mantenho essa casa inteira, enquanto eu pago os condomínios, as contas e até os caprichos dela. Cristina sentiu o sangue subir para seu rosto. Não era uma questão de vergonha neste momento, mas de raiva. Uma raiva pura e cristalina que ela havia guardado em uma caixa fechada há muito tempo. Sabes, querida, continuou Paulo, agora com aquele tom condescendente que ele usava quando queria ser especialmente cruel. Ela que pague. Já que quer se sentir útil, que pague a manutenção dessa casa, que pague as contas de água, luz, internet. Ela que pague. Houve um riso vindo dos amigos mais próximos de Paulo, aquele riso falso e constrangido que confirma uma aliança tácita entre homens que se veem como superiores. Lucia não riu. Cristina viu seu rosto ficar pálido de raiva. Viu Roberto colocar uma mão no braço da esposa como para contê-la. Cristina colocou seu garfo delicadamente sobre o prato, respirou fundo e sorriu. Um sorriso real, genuíno, que saiu do fundo de um lugar em seu peito que há muito tempo não visitava. Você tem razão, Paulo, disse ela calmamente, olhando-o nos olhos. Tem toda a razão. Vou pensar sobre isso. Paulo piscou, confuso com a resposta dócil. Esperava uma discussão, lágrimas, aquela dramaticidade feminina que ele tanto desprezava. Mas Cristina apenas continuou comendo, conversando casualmente com Lucia sobre um novo livro que havia lido, como se aquele momento de humilhação pública nunca tivesse acontecido. O almoço terminou sem mais incidentes. Os convidados partiram por volta das 4 da tarde, levando consigo aquele gostinho de escândalo que torna qualquer encontro social memorável. Lucia, antes de sair, beijou Cristina no rosto e sussurrou: Se precisar de algo, você sabe aonde me encontrar. À noite, após Paulo ter adormecido no sofá em frente à televisão, Cristina sentou-se na bancada da cozinha com um copo de vinho tinto. Seu laptop estava ali, a tela refletindo a luz suave da lâmpada. Ela passou os dedos sobre o teclado e começou a pesquisar. Documentos, contas bancárias, registros de propriedade, números que ela precisava conhecer agora, neste exato momento, porque havia tomado uma decisão. Seu coração batia acelerado. Não era medo. Era algo muito mais poderoso. Era certeza. Cristina começou a fazer ligações na madrugada, contatos que tinha guardado há anos. Um advogado conhecido, um contador que trabalhava com mulheres em situações similares, uma amiga que havia passado por um processo de separação e sabia como o sistema funcionava. Ela tomava notas, fazia perguntas, seu corpo inteiro concentrado em uma única coisa, em recuperar o controle de sua própria vida. Pela manhã, quando Paulo acordou, Cristina já tinha um plano.
E quando ele pediu desculpas morno, como fazia sempre após esses episódios, ela aceitou com um beijo na testa, assim como ele sempre fazia com ela. Mas havia uma diferença fundamental agora. Ela estava fingindo que acreditava que ele havia mudado, quando na verdade estava contando os dias para uma transformação muito maior. A segunda-feira chegou com a velocidade de um raio. Cristina sabia que Paulo passaria o dia todo no escritório, com reuniões até a noite. Ela havia verificado sua agenda no computador compartilhado, aquele que ele esquecia constantemente que ela tinha acesso. Os documentos que ela preparara estavam espalhados sobre a mesa de seu home office, aquele cômodo pequeno onde ela trabalhava remotamente algumas vezes por semana. Com os papéis em mãos, Cristina se dirigiu ao banco onde a conta conjunta havia sido aberta há quase 10 anos. Ela conhecia a gerente, Sr. Marluz, um homem de meia-idade que sempre havia sido educado com ela. A conversa foi direta e profissional. Preciso fazer uma alteração na titularidade dessa conta, disse ela, apresentando todos os documentos necessários. Gostaria de colocar meu nome como titular exclusivo e meu marido como co-titular. O gerente piscou, lendo os papéis que ela apresentava. Casamento de 14 anos, comunhão de bens, tudo muito claro, tudo muito legal. Ele tinha visto situações semelhantes antes. A senhora tem certeza disso? Perguntou ele, levantando os olhos para ela. Completamente, respondeu Cristina. A transferência levou menos de 1 hora. Cristina saiu do banco com um sorriso nos lábios e uma documentação que mudaria tudo. A conta que Paulo julgava ser sua propriedade exclusiva, aquela conta que ele havia frequentemente mencionado como sua diante dela, agora tinha Cristina como dona absoluta. Quando Paulo chegou em casa naquela noite, Cristina estava esperando por ele na sala. Ela havia preparado uma refeição especial, nada de extravagante, apenas um jantar simples. Ele perguntou o motivo. Aquele sorriso falso já nos lábios, aquele sorriso de quem acha que já tinha ganhado. Nada especial, querido, disse ela. Só pensei que podíamos passar a noite juntos, conversando. Paulo sentou-se e ela serviu a comida. Ele comeu enquanto folheava o celular, como sempre fazia, oferecendo pequenos grunhidos de aprovação ou desaprovação ao sabor dos pratos. Cristina observava cada movimento dele, cada expressão, memorizando esse Paulo que estava prestes a desaparecer. Depois do jantar, quando ele estava sentado na sua poltrona favorita com um drink na mão, ela se aproximou. Paulo, preciso conversar com você sobre algo importante, disse ela, sua voz completamente calma. Ele a olhou, aquela expressão de tédio já tomando conta de seu rosto. Fui ao banco hoje, continuou Cristina. Realizei algumas alterações na nossa conta conjunta. O corpo de Paulo enrijeceu. Ela viu aquilo, o momento em que o sangue drenava de seu rosto, em que a realidade começava a se impor sobre sua percepção. O quê? Perguntou ele, colocando o copo sobre a mesa com um baque mais forte que o necessário. Agora eu sou a titular exclusiva da conta. Você é co-titular, disse Cristina. Aquela conta que você disse tantas vezes que era sua, que você mantinha essa casa inteira com seu dinheiro? Pois bem, de agora em diante, cada transação que você fazer ali passará pela minha aprovação. Paulo se levantou. Suas mãos tremiam. Cristina viu a raiva tomar conta dele. Viu aquele rosto vermelho de fúria que ele havia tantas vezes direcionado para ela. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente... Começou ele, as palavras saindo aos borbotões de sua boca. Eu posso, interrompeu Cristina, mantendo sua voz firme. Você me ensinou isso, aliás. Me ensinou que essa casa, essas contas, tudo isso é fruto de trabalho e inteligência. E bem, Paulo, acabei de descobrir que tenho bastante de ambos. Ele a agarrou pelo braço. Cristina sentiu a pressão dos dedos dele contra sua pele, aquela pressão que ela conhecia tão bem.
Solte-me, disse ela, com uma quietude que surpreendeu até a si mesma. Você quer brincar de jogo comigo? Rosnava Paulo. Você não tem ideia do que está fazendo. Sou advogado, Cristina. Posso colocar você na rua em questão de semanas. Posso tirar cada centavo que você tem. Cristina simplesmente o olhou nos olhos. Mas você vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa estúpida agora. Porque a partir de hoje, todo o movimento financeiro que você fizer será documentado. Aquele dinheiro que você desvia para a conta da sua coleguinha do escritório, documentado. Aqueles fins de semana em Angra dos Reis que você paga em dinheiro vivo, também documentados agora, porque vou seguir cada transação desta conta como um falcão. Paulo a soltou como se ela queimasse. Ele caminhava em círculos pela sala, passando as mãos pelo cabelo, aquele cabelo que ele tanto cuidava, que ele alisava com produtos caros todo dia. Você é uma ingrata, gritou ele. Depois de tudo que eu fiz por você, da vida que você tem. A vida que eu tenho? Respondeu Cristina. E havia agora uma borda de bravura em sua voz que havia sido suprimida durante 14 anos. Eu vou contar para você qual é a vida que eu tenho, Paulo. Tenho uma vida onde sou invisível. Tenho uma vida onde meu trabalho não conta porque você acha que ganha mais dinheiro. Tenho uma vida onde você me humilha na frente de nossos amigos para se sentir maior. Tenho uma vida onde você toca meu corpo quando quer e como quer, porque acha que é seu direito. Tenho uma vida onde minha opinião não importa em absolutamente nada. Cristina respirava acelerado. Havia dito tudo isso de uma vez, e agora não havia como voltar atrás. Mas essa vida está terminando. A partir de hoje, você não decide mais nada na minha vida, e qualquer coisa que você tente fazer para me prejudicar será espelhado de volta para você em dobro. Paulo saiu da sala pisando duro. Ela ouviu a porta de seu escritório bater com força. Cristina se sentou no sofá, suas mãos tremendo. Havia cruzado um Rubicão. Não havia volta. Nos dias que se seguiram, a dinâmica da casa mudou completamente. Paulo evitava Cristina, passava longas horas fora do apartamento, e quando estava em casa, suas interações eram reduzidas ao mínimo. Ele tentou algumas abordagens diferentes. A manipulação emocional, tentando parecer arrependido, ameaças vagas sobre divórcio, até mesmo uma tentativa patética de sedução quando voltou tarde e havia bebido demais. Cristina permanecia impassível. Ela havia contratado um advogado discretamente. Havia documentado cada centavo que havia investido na casa, cada reforma pela qual havia se sacrificado para que aquele espaço fosse perfeito. Havia compilado anos de comunicações que mostrava sua vulnerabilidade, seus medos, tudo aquilo que havia guardado em documentos de voz em seu telefone. Uma semana depois, Paulo chegou em casa com uma expressão completamente diferente. Havia uma resignação nela que Cristina nunca havia visto antes. Ele se sentou na cozinha, onde ela estava tomando seu café da manhã, e sem preâmbulos, disse: "Eu quero conversar sobre separação." Cristina olhou para ele por cima de sua xícara. Havia esperado por esse momento? Talvez, mas não desta forma, não tão cedo. Paulo continuou: "Você ganha, você ganhou. Não vou contrariar você. Vou deixar você com a casa se quiser. Vou dar uma quantia significativa em pensão alimentícia. Apenas me deixe em paz." Era exatamente aquilo pelo qual ela havia trabalhado. Mas agora que estava ali, oferecido no prato de ouro por aquele homem que tanto a havia ferido, Cristina sentiu uma ausência estranha. Não era alegria. Não era exatamente alívio. Era simplesmente o reconhecimento de que nada seria igual novamente. "Preciso de tempo para pensar", respondeu ela. Mas enquanto dizia isso, Cristina sabia que já havia tomado sua decisão. Ela não queria a casa. Ela não queria o dinheiro de pensão de um homem que a odiava. Ela queria sua liberdade. E liberdade, havia descoberto, não tinha preço. Cristina
contratou um dos melhores advogados de família de São Paulo. Roberto, amigo de Lucia, recomendou alguém que não fazia concessões. O advogado, Dr. Henrique, era um homem de 60 anos, com olhar penetrante e um histórico de vitórias impressionante. Na primeira reunião, Cristina apresentou tudo: documentos, conversas de áudio, registros bancários. Você tem material suficiente para um divórcio muito favorável, disse Henrique, ajustando seus óculos. Mas preciso que você entenda algo. Ele vai lutar. Advogados como Paulo não perdem facilmente. Cristina sabia disso, e por isso havia preparado tudo com precisão cirúrgica. Durante os 3 meses seguintes, Paulo tentou cada tática que conhecia. Ofereceu reconciliação, chorou na frente dela, ameaçou processos contra seu emprego no instituto. Mas Cristina manteve seu escudo intacto. Cada vez que ele tentava manipulá-la, ela simplesmente apresentava mais documentação ao seu advogado. A virada veio quando Paulo, em um momento de fúria, reenviou uma mensagem de WhatsApp que havia mandado para sua colega do escritório, Vanessa. Na mensagem, ele confessava o caso extraconjugal e, pior, admitia que havia desviado dinheiro do escritório para mantê-lo em segredo. Cristina recebeu essa mensagem por acaso. Paulo havia se confundido nos contatos. Ela a entregou imediatamente ao seu advogado. Acabou, disse Henrique com um sorriso que ela raramente via. Ele acaba de entregar a própria cabeça. A sentença foi proferida em um tribunal frio de Pinheiros. Paulo teve que pagar uma indenização por danos morais, perder a guarda compartilhada de bens e ainda enfrentar uma investigação no Conselho da Ordem dos Advogados por má conduta financeira. Sua carreira no escritório terminou em semanas. Cristina saiu do tribunal em silêncio. Lucia a esperava lá fora, com um sorriso de vitória. "Você fez isso", disse Lucia, abraçando-a. "Não", respondeu Cristina. "Ele fez isso. Eu só deixei o destino seguir seu curso natural." 6 meses depois, Cristina havia se mudado para um apartamento menor em Pinheiros, longe daquela mansão que nunca havia sido seu lar. Ela usou parte do acordo de separação para investir em um pequeno negócio próprio, uma editora focada em histórias de mulheres que superaram adversidades. O Instituto de Educação onde trabalhava ofertou-lhe uma posição de diretora. Ela aceitou. Uma noite, enquanto trabalhava em seu novo escritório, recebeu uma ligação de Paulo. Sua voz era irreconhecível, fraca, cansada. "Cristina, eu preciso saber uma coisa. Por quê? Por que você fez tudo isso?" Cristina respirou fundo. "Porque você me ensinou, Paulo. Me ensinou que se você não lutar pela sua própria vida, ela será consumida por alguém mais forte. Você me ensinou que poder é exatamente isso, a capacidade de fazer escolhas." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Eu pensava que você era fraca", continuou ele. "Eu também pensava", respondeu Cristina. "Mas a fraqueza era apenas silêncio, e silêncio é uma escolha que decidi nunca mais fazer." Ela desligou o telefone. Quando Lucia a visitou semanas depois, encontrou Cristina cercada por manuscritos, rodeada de histórias de mulheres que haviam descoberto sua própria força. Na prateleira ao seu lado, havia um livro novo. "Quando o silêncio vira poder. Histórias de transformação." "Você já é uma autora agora?" perguntou Lucia, apontando para o livro. "Não", respondeu Cristina, sorrindo. "Eu sou uma mulher que viveu uma história. E agora estou ajudando outras a contar as delas." Lucia puxou Cristina para um abraço. "Você venceu", sussurrou. "Não", respondeu Cristina, olhando pela janela para a cidade que brilhava lá embaixo. "Eu simplesmente parei de perder."